Olá, como você está? Hoje voltamos com a atividade da nossa disciplina de micro e imuno, com uma nova parte da nossa disciplina, a parte de imunologia. Nosso último conteúdo de microbiologia foi micoses, né? Então a gente trabalhou as micoses superficiais, as micoses sistêmicas, as micoses cutâneas, as subcutâneas, as micoses oportunistas. Então, com o fechamento da micologia, nós entendemos um pouco de bacteriologia, o estudo das bactérias, virologia, o estudo dos vírus e, por fim, o estudo dos fungos na micologia. E percebemos que esses micro-organismos eles estão abundantemente distribuídos no ambiente, inclusive no nosso próprio corpo, como micro-organismos comensais que convivem conosco. Agora, se eles são tão abundantes no ambiente, por que a gente passa a maior parte da nossa vida saudável e pouco tempo da nossa vida doentes? Porque nós temos um mecanismo que está relacionado à manutenção da homeostase no nosso organismo. A imunidade, por muito tempo, foi considerada um mecanismo de proteção contra parasitas, né? Então a gente tem a parte da imunidade derivando da palavra imunitado grego, né? Que é a imunidade que os parlamentares gregos já tinham na época. Olha, vejam que não é tão recente assim esses conflitos que nós temos com os políticos, né, e os seus privilégios. Então a imunidade vem disso, vem do termo imunitar, que é o privilégio que os políticos gregos tinham na antiguidade. Essa proteção que eles tinham se refletia, foi visto como um mecanismo de defesa, e a gente interpretou nosso mecanismo de defesa como um mecanismo de defesa contra parasitas. Nosso entendimento evoluiu e hoje a gente sabe que a nossa imunidade é um mecanismo de manutenção da nossa homeostase. Ah, Rudson, e o que é a homeostase? A homeostase é o equilíbrio, é o funcionamento normal do nosso organismo. Quando um parasita invade nosso organismo, a gente tem a ativação do sistema imunológico para a eliminação desse parasita, mas é porque esse parasita está provocando um desequilíbrio na minha homeostase. Se o parasita permanece inerte ou se ele colabora com o funcionamento do meu organismo, meu sistema imunológico ele não é ativado, ele não se ativa para esse mecanismo, porque ele entende que existe o controle da situação do nosso organismo. E por outro lado, é possível ativar o sistema imunológico mesmo sem a presença de nenhum patógeno. Por quê? Porque o nosso organismo entrou em desequilíbrio. Um exemplo disso a gente vai ver é a produção do câncer. Então, o nosso sistema imunológico ele luta contra as nossas próprias células que estão sob controle, estão desregulando a nossa homeostase. Então, quando a gente fala de imunidade hoje, a gente fala da produção do equilíbrio, a produção de normalidade. É o sistema, é o conjunto de moléculas e células que trabalham para a manutenção do equilíbrio do meu organismo. Tudo bem? A gente vai utilizar uma aula muito boa, disponível na internet, fornecida pela professora doutora Ana Paula Ferreira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a respeito da primeira forma de imunidade, que é a imunidade inata. Então, se vocês precisarem dessa aula para utilizar como roteiro de estudos, só procurar imunidade inata, professora doutora Ana Paula Ferreira, Universidade Federal de Juiz de Fora, que será bastante fácil de encontrar em qualquer um dos sites de busca. Mas lembrem, esse material é para ser utilizado como material acessório de estudos, né? Não como seu material principal. Nosso material principal são os textos base, os livros, e a partir disso, esse material da professora, fornecido pela professora Ana Paula, serve de roteiro, o que estudar dentro das tantas possibilidades de conteúdos da imunidade inata. A primeira coisa que a professora Ana nos apresenta é a separação entre imunidade inata e imunidade adquirida. Existem classificações claras, a divisão clara entre essas duas imunidades. A imunidade inata é aquela que nasce conosco, ela é uma resposta imediata, ela não é específica a um determinado antígeno. Primeira coisa que a gente tem que entender em imunologia, o que é um antígeno? Anote aí no seu caderno para que a gente não se perca nesse conceito. Antígeno é toda molécula que pode ser reconhecida por componentes do sistema imunológico. Toda molécula que pode ser reconhecida
por componentes do sistema imunológico. A gente viu quando estava estudando bacteriologia que os FPLs, os lipopolissacarídeos, são antígenos específicos das bactérias, assim como os peptidioglicanos. Eles também são. Nos peptidioglicanos identificam especificamente as bactérias gram-positivas e os lipopolissacarídeos, os LPS, identificam especificamente as bactérias gram-negativas. Então, tanto o lipopolissacarídeo quanto os peptidioglicanos são antígenos. Tá? E eles são utilizados pelo sistema imunológico para reconhecer esses dois grupos de micro-organismos, as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Ok? Os fungos também têm antígenos específicos. Os protozoários têm antígenos específicos. Os eumintos, os vermes, têm antígenos específicos. Então, o antígeno é a molécula que é reconhecida pelo sistema imunológico. No caso da resposta inata, não há uma especificidade contra um determinado antígeno. O sistema imunológico vai atuar da mesma maneira, independente da fonte desse antígeno, se é bactéria, se é fungos, se é vírus, se é euminto. Como a resposta inata não tem especificidade, ela atua de maneira idêntica em todas as circunstâncias. E a resposta imune inata não gera memória. Então, a gente não tem um tempo de ativação, a resposta inata é imediata, a gente não tem especificidade contra antígeno e a gente não produz memória a partir da resposta imune inata. Ao contrário da resposta imune inata, que é a nossa resposta imune primária, nós temos a resposta imune adquirida, aquela que a gente vai desenvolvendo com o tempo, com o contato com os micro-organismos invasores. Então, primeira coisa, há um período de tempo para que a resposta seja máxima. É por isso que nós falamos hoje em dia que mesmo o indivíduo vacinado pela segunda dose da vacina contra o coronavírus tem que permanecer pelo menos 15 dias ainda com todos o distanciamento, a utilização de máscara, todos os cuidados, porque nessa etapa, esses 15 dias após a segunda dose, a imunidade adquirida ainda está se desenvolvendo. Tá? Então, para que a imunidade adquirida ela aconteça, ela precisa ter um contato com o micro-organismo, com o agente invasor, e a partir desse contato ela leva um período de tempo para se desencadear. Ora, Ruth, mas se a imunidade inata, a imunidade adaptativa, demora 15 dias para se manifestar, quem é que nos protege durante esses 15 dias? A resposta imune inata. Tá? Então, a gente tem na resposta imune adaptativa uma resposta gerada a partir de uma especificidade contra o antígeno. Enquanto que na resposta imune inata nós respondemos do mesmo jeito para qualquer tipo de micro-organismo, na resposta imune adaptativa você responde de uma maneira específica para cada um dos desafios. Se é bactéria, o meu sistema imune responde de um jeito, se é fungo ele responde de outro, se é euminto ele responde de um terceiro jeito, se é vírus ele responde de um quarto jeito, porque agora a gente afinou as nossas ferramentas. Então a gente está utilizando as ferramentas mais precisas para o combate, para a eliminação daquele determinado micro-organismo que está causando o desequilíbrio na minha homeostase. E, por fim, a gente produz uma resposta imune. A gente tem uma resposta imunológica, uma memória imunológica, melhor dizendo. Então, a partir do contato com o primeiro contato com o indivíduo, você gera ferramentas que em um segundo contato podem ser utilizadas para minimizar os danos causados à sua homeostase. É por isso que é tão importante a vacinação. A vacinação é um primeiro contato induzido. Você faz com que
antígeno específico, micro-organismo específico que você quer combater, seja apresentado de maneira controlada ao seu sistema imunológico. Como assim, Rudes, controlada? As vacinas utilizam ou fragmentos de um micro-organismo ou um micro-organismo na sua forma atenuada, enfraquecida. Ele passou por processos térmicos, passou por processos químicos e ele está completo, mas ele está enfraquecido, o que favorece o sistema imunológico no combate a esse micro-organismo. Então, se eu enfraqueci o micro-organismo, a chance que ele tem de gerar uma doença em mim é nenhuma, porque o sistema imunológico vai reconhecê-lo, ele não vai ter as suas ferramentas de defesa ou de escape do sistema imunológico, e o sistema imunológico vai conseguir gerar uma memória. Na segunda vez que eu me encontrar com esse micro-organismo, ele estiver no auge da sua pujança, ele estiver forte, eu já tenho as ferramentas construídas previamente através da memória imunológica para combater esse micro-organismo. A gente vai começar na primeira parte da nossa disciplina de imuno, conhecendo as ferramentas da imunidade inata. Depois a gente entra nas ferramentas da imunidade adaptativa. Tudo bem? Então, nossos objetivos para as aulas de hoje é conhecer os mecanismos da resposta imune inata, principalmente as células que compõem a resposta imune inata, e conhecer as características morfológicas e funções de cada uma dessas células. Ok? Então, a gente vai começar com os componentes da resposta imune inata. A gente vai ver que aqui, ó, a gente tem uma série de componentes que vão atuar inespecificamente. Eles vão atuar da mesma maneira para qualquer um micro-organismo que tente invadir o nosso sistema corporal. Então aqui, ó, nos olhos, nós temos as lisosomas, que são enzimas que quebram membrana plasmática. Nas lágrimas e outras secreções. Então, nos olhos, a gente sabe que os vírus, o coronavírus, por exemplo, ele infecta humanos principalmente pelos olhos e pela boca, porque essas regiões não estão cobertas pela nossa pele, pelo tecido epitelial comum, né? A pele é o nosso maior órgão, né? O maior órgão do corpo humano. Então, a boca e os olhos não estão sendo recobertos por esse tipo de tecido. Então, eles são locais de entrada favorecida de micro-organismos. Mas isso não quer dizer que eles não tenham a sua própria proteção. Os olhos têm a lisosima, que quebra a membrana plasmática. Tá? Então, eles quebram a membrana plasmática de bactérias, quebram a membrana plasmática de fungos, quebram a membrana plasmática de protozoários e podem quebrar a cápsula, o envelope dos vírus envelopados, tá? Isso aqui é inespecífico. A enzima vai atuar da mesma forma, quebrando as ligações entre os fosfolipídios da mesma maneira em todos os micro-organismos. Por isso que é dito uma atuação não específica. Outra forma que nós temos de defesa primária, inata, né, é a remoção de partículas pela rápida passagem de ar através dos nossos ossos turbinados. Então, quando você inala muita poeira, muita partícula, o que acontece? Os seus olhos lacrimejam, sua via respiratória se irrita e o que você faz? Espirra. A remoção a passagem rápida de ar faz a retirada dessas partículas que acabaram de entrar em contato com o nosso organismo. Outra coisa bastante importante, os micro-organismos comensais. A gente já tinha falado em microbiologia que nosso corpo contém mais bactérias do que células eucariontes que compõem o nosso próprio corpo. Essas bactérias, elas estão lá para trabalhar em favor da nossa imunidade. Por quê? Porque essas bactérias, elas são beneficiadas com o ambiente em que elas estão inseridas, né, no nosso corpo, no trato gastrointestinal, na mucosa oral. A gente tem muitas bactérias e elas estão em perfeita harmonia com o nosso organismo. Elas até nos ajudam a decompor açúcares que nós não somos capazes de decompor, como por exemplo a celulose.
Elas nos ajudam a evitar que outras bactérias agressivas, colonizem no nosso corpo e provoquem desequilíbrios na nossa homeostase, provoquem doenças. Então, os micro-organismos comensais no nosso trato genital, no nosso trato gastrointestinal, no nosso trato respiratório, eles estão lá para nos auxiliar a manter o equilíbrio no nosso corpo. A pele, meus amigos e minhas amigas, é o nosso maior órgão e é a principal barreira à entrada de micro-organismos no nosso sistema. A gente vai estudar a pele daqui a pouco e vai ver que ela impermeabiliza, além de delimitar o espaço externo e interno no nosso corpo, ela impermeabiliza o nosso corpo, ela recobre perfeitamente, promovendo uma barreira física para a entrada dos micro-organismos. Outra coisa que é inespecífico é o pH baixo e os micro-organismos comensais do nosso sistema gênito-urinário, principalmente nas mulheres. O pH da vagina e as bactérias comensais protegem as mulheres das infecções que podem ser desenvolvidas, as infecções urinárias, outras infecções fúngicas dentro do sistema gênito-urinário. Por quê? Porque o pH impede o crescimento, o pH ácido da vagina impede o crescimento das bactérias e de fungos, e as bactérias que lá estão impedem a colonização por outros micro-organismos. Então, a manutenção do pH da vagina, assim como o equilíbrio da sua microbiota normal, favorecem a sanidade, a saúde, o equilíbrio da homeostase do sistema gênito-urinário feminino e masculino também. A gente tem o fluxo do trato urinário, a passagem de urina através do sistema urinário elimina o excesso de micro-organismos, elimina os micro-organismos patogênicos, o que impede o desenvolvimento desses micro-organismos nesse sistema gênito-urinário, mantendo a nossa sanidade. Os comensais do intestino, as bactérias contidas no intestino. Hoje a gente sabe que existem os elementos pré-bióticos. Já ouviu falar em pré-bióticos? São os produtos que trazem micro-organismos vivos para compor a sua microbiota intestinal. Então, quando você toma um Activia, como você toma um Yakult, quando você toma um negócio lá de leveduras lá, você está recompondo a microbiota normal do seu intestino. Além de regular o funcionamento do intestino, impedindo a prisão de ventre, você está recompondo essa microbiota intestinal, o que favorece a comunidade comensal, aqueles micro-organismos que não lhe causam problemas, que não lhe causam desequilíbrios na homeostase, e impedindo o crescimento neste ambiente de micro-organismos que possam provocar doenças. A rápida alteração de pH do estômago e do intestino também é um fator de imunidade, impedindo que bactérias passem do intestino para o estômago e do estômago para o intestino por causa dessa variação rápida de pH. O ácido do estômago é um mecanismo de defesa. O muco e os cílios nos brônquios, nas regiões, são mecanismo de defesa, porque as células têm cílios que impedem e esses cílios ficam se movimentando. Isso impede a fixação de micro-organismos nessas regiões. E sem a fixação não é possível a colonização e nem mesmo a invasão das células por esses micro-organismos invasores, tá? E aqui a gente tem a parte novamente da passagem de ar. Então aqui a gente tem um conjunto de ferramentas, de componentes não celulares da nossa imunidade. De que tipo de imunidade? A imunidade inata. Por que, Ruth, você diz que é imunidade inata? Porque é inespecífico a atuação da lisozima,
os comensais, a barreira feita pela pele, o pH da vagina, o jato, o fluxo de urina, os mucos e os cílios dos brônquios, a passagem de ar das vias aéreas, são todos inespecíficos, não existe uma interação específica. Ele é mais eficiente para bactérias, é mais eficiente para fungo, é mais eficiente para protozoário. Não, eles atuam da mesma forma para todos os micro-organismos, e quando a gente atua de todas as formas para todos os micro-organismos, não existe especificidade. Não existe especificidade, não existe memória também, não é? A gente não gera memória por causa desse processo, desses componentes. Outra característica da resposta imune inata. Então, não é específica para um antígeno, não gera memória e é feita imediatamente. Os nossos comensais, eles já estão lá. Então, a atuação deles é imediata. A lisozima, ela já fica sendo produzida e já fica sendo armazenada para pronta liberação. Então, todos os funcionamentos pH, comensais, mucocílios, é de funcionamento imediato. Então, a gente tem uma resposta imediata, não específica e que não gera memória. Todas as características da resposta imune inata. Agora, a gente tem células que compõem essa resposta imune inata. Quais são elas? Anotem aí. Mastócito, porque aqui essa figura é muito bonita, a professora traz da revista Nature, mas ela está em inglês, tá? Então aqui a gente tem resposta imune inata, resposta rápida, e resposta imune adaptativa e resposta lenta, tá? Então a gente anotem aí. Mastócito. Célula dendrítica. Como? Dendrítica. Macrófago, basófilo, eosinófilo, neutrófilo e células natural killer, células NK, assassinas naturais, tá bom? O que é isso aqui, Rudes? Isso daqui é um componente da resposta imune inata, mas é um componente não celular. É um componente proteico, tá? Que é chamado de proteína do sistema complemento. A gente vai ter uma aula especificamente sobre sistema complemento nas próximas semanas, tá bom? E aqui a gente tem as células da resposta imune adaptativa. Quais são eles? Linfócito B, linfócito T. Percebam que existem duas células aqui, ó, que estão tanto dentro da resposta imune inata, quanto dentro da resposta imune adaptativa, que é a célula NK e os linfócitos T, ok? Ruth, quer dizer que elas que fazem a transição entre imunidade inata e imunidade adaptativa? Sim. Os linfócitos recebem informação das células da resposta imune inata e desencadeiam a produção do seu trabalho, que é gerar a resposta imune adaptativa. Mas percebam só, a gente faz essa separação por fins didáticos apenas, porque conforme o macrófago, a célula dendrítica, o neutrófilo são ativados, a partir do momento que eles são ativados, eles já geram mediadores químicos para a ativação das células da resposta imune adaptativa. Então, eles estão trabalhando ao mesmo tempo. Por que a gente faz essa separação? Porque a gente começa a resposta pelas células da resposta imune inata e termina com a ativação da resposta das células imunes do sistema adaptativo. Mas isso não significa que essas células aqui param de trabalhar e essas aqui continuam trabalhando sozinhas. Essas aqui são ativadas primeiro, essas aqui são ativadas segundo, para que todas elas trabalhem em conjunto, gerando a resposta imune celular. Beleza? Como assim, Ruth? Eu não entendi muito bem. Imagina só no nosso ambiente familiar. Nossos filhos estão com problema, nosso irmão está com problema. Qual é a primeira coisa que ele grita? Mamãe, não é isso? Mamãe, estou com um problema. Então, a célula respondeu, a célula iniciou o trabalho e, em sequência, ativou
a célula responsável pela resolução do problema. A célula da resolução do problema chega e eles trabalham junto para resolver determinada questão. Mamãe, Pedrinho não quer deixar eu mexer no celular. Aí chega a mamãe lá e fala: Pedrinho, você já usou muito o celular. Dá para Mariazinha mexer no celular um pouco. Mas mãe, eu estou fazendo um trabalho. Aí a Mariazinha fala: mãe, eu também preciso do celular para fazer um trabalho. E aí você vai mediar, a mãe vai mediar essa dificuldade. Quando é que o pai é ativado? Quando o pai é ativado pela mãe, quando a mãe chega, me ajuda aqui, me dá uma força, resolve isso daí para mim. Aí o pai chega lá e o que está havendo? Mariazinha, o Joãozinho está com o telefone há um tempão, a mamãe já mandou ele me dar e ele ainda não me deu. Por que você ainda não deu? Estou terminando de fazer o trabalho. Então todo mundo vai trabalhar junto para resolver o problema. Às vezes o pai é chamado primeiro. Pai! Aí o pai chega lá e resolve para resolver o problema. O que foi? Aí a criança pergunta: cadê a mamãe? Aí você vai atrás da sua mãe, atrás da mãe. Às vezes, a função do pai é só achar a mãe. Achou a mãe, já contribuiu com a resolução do problema. Então, as células do sistema imune inato são ativadas primeiro, por isso elas são chamadas de as células da resposta inata. Depois elas ativam as células da resposta imune adaptativa e as duas trabalham juntas no processo, na resolução do desequilíbrio da homeostase. Ok? Então a nossa primeira linha de defesa é uma linha de defesa acelular, sem células. Quem é? É a nossa pele, tá? O nosso principal órgão, o nosso tecido epitelial. A pele, ela é formada por uma justaposição de células, o tecido epitelial. O que é isso, Hudson? Justaposição de células? É que as células elas estão muito ligadas, elas estão muito próximas umas das outras. Isso faz com que os micro-organismos do lado externo do nosso organismo tenham uma barreira física a ultrapassar. Então, eles não conseguem acessar o nosso organismo porque existe um conjunto de células que impede a passagem desses micro-organismos. Então, a pele atua como uma barreira física para o acesso de micro-organismos ao nosso corpo. Além disso, nosso corpo produz antibióticos peptídicos, que são moléculas de origem proteica que têm a função de matar micro-organismos. Então, micro-organismo que pode estar associado à pele entra em contato com esses antibióticos de origem proteica e acaba sendo destruído por eles. Então a gente tem a destruição desses micro-organismos por antibióticos produzidos localmente. Como é o nome desses antibióticos? São as defensinas e as catalicidinas. Catalicidinas são os antibióticos de origem proteica produzido pela nossa pele. Além disso, além de ser uma barreira, além de produzir antibióticos de origem proteica, nós temos células da defesa imunológica que estão associadas à nossa pele. Então a gente tem alguns linfócitos intraepiteliais. Esses linfócitos fazem o reconhecimento dos micro-organismos invasores e promovem a sua eliminação. Então nós temos a destruição de micro-organismos e células infectadas. Isso aqui é bastante importante. Depois a gente vai ver a diferença entre uma resposta imune para um micro-organismo extracelular e a resposta imune para um organismo intracelular. São bastante diferentes. Por linfócitos intraepiteliais localizados na pele. Então aqui a gente tem uma visão histológica, né, da nossa pele. Aqui com o nosso tecido epitelial pavimentoso, né, com as células bem baixinhas e muito justapostas, muito próximas umas das outras, o que impede a entrada dos micro-organismos. Conforme a gente vai se aprofundando no tecido epitelial, a gente tem a passagem do tecido epitelial pavimentoso para o tecido epitelial meu Deus, tecido epitelial pavimentoso, tecido epitelial... Esqueci, fala aí. Tecido epitelial
Esse que é um mosaico de células aqui, como é o nome? Tecido epitelial, esqueci, tá? É outro tipo de tecido epitelial. E aqui embaixo a gente tem o tecido epitelial colunar. Tecido epitelial pavimentoso, tecido epitelial, não é misto não, é tecido epitelial alguma coisa, e tecido epitelial colunar, que tem essas células já mais quadradinhas aqui. Aqui a gente tem a lâmina basal, eu vou ver se eu lembro até o final da aula e falo. Tecido tem a lâmina basal, e aqui embaixo a gente já tem o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é mais rico em matriz extracelular, então ele é um tecido mais frouxo, né, onde tem uma maior liberdade de movimentação das células do sistema imunológico. Aqui a gente tem as células intraepiteliais, ó, que estão protegendo, em cinza aqui são os micro-organismos, e aqui as células intraepiteliais que estão aqui para proteger essa região. Abaixo disso nós temos as células do sistema imunológico. Então a superfície externa do nosso corpo, e as nossas cavidades também, as nossas glândulas, as nossas mucosas nasais, as nossas mucosas orais, eles são revestidos por tecido epitelial, né? De animais são revestidos por esse tipo de tecido, que fazem essa barreira primeiramente para a entrada, liberam as defensinas, liberam os antibióticos de origem proteica, e tem as células intraepiteliais como mecanismos de defesa, todas associadas à nossa pele. Existem algumas formas de defesa. Tá em inglês, mas eu vou ajudando vocês aqui, tá? Com essa dificuldade. Skin é pele, gut é intestino, lungs é pulmões, olhos e nariz. Pele, intestino, pulmões, olhos e nariz. Tá bem? Pele, intestino, pulmões, olhos e nariz, nose. Aí aqui a gente tem mecanismos mecânicos, ferramentas mecânicas, químicas e microbiológicas. Então a gente vai entender aqui com esse quadro que a professora Ana nos trouxe, os tipos de defesa para cada um dos nossos nossas partes do corpo. Então, na nossa pele, nos nossos intestinos, nos pulmões e nos olhos, nós temos uma barreira mecânica que é comum para todos, que é a justaposição das células epiteliais pela junção apertada, né? Junção target, né? Eles estão muito apertadinhos, estão muito próximos. Então, o tecido epitelial serve como uma barreira à entrada de micro-organismos, tanto na pele, quanto no intestino, quanto nos pulmões, nos olhos e no nariz. Existem algumas ferramentas mecânicas que são exclusivas. Por exemplo, o fluxo de ar é exclusivo para a pele. Tá vendo aqui, ó, em vermelhinho, é exclusivo para a pele. Enquanto que o fluxo de fluidos é exclusivo para o intestino. Então, a gente tem fluidos passando pelo intestino, o que dificulta a adesão dos micro-organismos no tecido epitelial, e o que impede a sua proliferação ou a invasão daquele tipo de tecido. No pulmão, a gente não tem fluido, não é? Quando a gente tem fluido no pulmão é ar, ou o que tem no pulmão é ar. Quando tem fluido, a gente está se afogando. Mas a gente tem outra ferramenta mecânica, que é o movimento dos cílios, tá? Então, a nossa mucosa tem cílios, e essa movimentação, a movimentação dos cílios, atua como o fluxo de ar na pele e é o fluxo de fluido no intestino. Ele impede a fixação de micro-organismos sobre a superfície do tecido epitelial e impede a sua proliferação. Nos olhos e no nariz, a gente não tem nem a movimentação de cílios, nem o fluxo de ar
e de fluidos. Professor, mas no nosso nariz a gente não tem o fluxo de ar, a gente está inalando, né? A gente está trazendo, mas isso não gera uma força suficiente para o impedimento da fixação do micro-organismo nesse tecido, a menos quando você espirra. Aí quando você espirra, esse é uma ferramenta de expulsão dos micro-organismos e limpeza das vias aéreas do nosso corpo. A gente tem as defesas químicas. Na nossa pele, a principal defesa química é a produção de ácidos graxos, tá? A gente também viu que a gente tem a produção de antibióticos de origem proteica, né? Antibióticos peptídicos. Quem são esses antibióticos peptídicos? A gente tem no trato gastrointestinal as criptidinas ou as defensinas. Na pele a gente tem as defensinas, como a gente viu lá. No trato respiratório a gente tem e no trato geniturinário a gente tem as beta-defensinas. Então a gente tem as criptidinas e as beta-defensinas atuando na pele, no intestino e nos pulmões. Nos olhos e no nariz a gente não tem esses elementos. Nos olhos e no nariz nós temos a produção de lágrima, que contém a fosfolipase A, que são enzimas responsáveis por quebrar membrana plasmática, assim como as lisozimas, e a gente tem nas salivas as estatinas, e é específico da saliva, tá? No nariz a gente não tem produção de estatinas, mas tem de lisozimas e de fosfolipases A. Então a gente tem mecanismos químicos, produção de ácidos graxos e produção dos antibióticos de origem peptídica na pele. No intestino, nós temos o baixo pH, a produção de enzimas como a pepistantina, ou a pepsina, melhor dizendo, a pepistantina é outra enzima, a pepsina, e também temos a produção de antibióticos de origem proteica. Nos pulmões, nós temos apenas a produção de antibiótico de origem proteica. Nos olhos, a gente tem a produção de lisozima e enzimas na saliva, ok? E a gente tem a proteção microbiológica. Na nossa pele e no nosso intestino, nós temos a flora não, a microbiota normal. Então a gente tem a microbiota normal, que são os micro-organismos comensais, que são responsáveis pela manutenção da homeostase do nosso organismo. Aqui a gente termina a nossa primeira hora. Vou já ver qual é aquele tipo de tecido epitelial ali que eu esqueci e já a gente volta. Um abraço, até daqui a pouco. Só vai bebendo uma água aí.